A campanha presidencial entrou oficialmente na rua e o Partido Missão começou essa nova etapa colocando Renan Santos no centro da estratégia. Neste domingo, 16, Renan realizou o primeiro grande ato de campanha no Largo São Francisco, em São Paulo, em frente à Faculdade de Direito da USP, onde estudou. O discurso teve como principais temas o combate ao crime organizado, a oposição ao governo Lula e também críticas a Flávio Bolsonaro. O evento reuniu nomes ligados ao partido, entre eles Kim Kataguiri e Arthur Duval, e teve uma presença forte de público jovem. O ponto mais importante dessa largada não está apenas no tamanho do ato, mas na posição que Renan está tentando ocupar. Ele não está construindo sua candidatura simplesmente como mais uma alternativa de direita. A estratégia é se apresentar como uma terceira força contra os dois polos que hoje concentram a maior parte do eleitorado, Lula de um lado e Flávio Bolsonaro do outro. Isso explica também o tom mais duro adotado contra o bolsonarismo. Para o Missão, a disputa não é somente para conquistar votos que já estão no campo da direita, mas para tentar convencer uma parcela do eleitor que rejeita tanto Lula quanto a continuidade do grupo político ligado aos Bolsonaro. E essa estratégia será colocada à prova imediatamente. Nesta segunda-feira, Renan participa de uma sabatina promovida pelo SBT e pelo SBT News. A exposição na televisão ganha importância porque a campanha agora precisa transformar o conhecimento existente dentro do público político e digital em reconhecimento entre eleitores que ainda não acompanham a Missão. A própria equipe de Renan vinha tratando os debates e entrevistas como uma oportunidade para reduzir esse desconhecimento. Ao mesmo tempo, o episódio envolvendo Flávio Bolsonaro continua produzindo efeitos políticos. O senador chegou a aparecer no sistema eleitoral como filiado à Missão, o que inicialmente impediu o registro de sua candidatura pelo PL. Flávio afirmou que recebeu mensagens relacionadas à suposta filiação e tratou o episódio como uma tentativa de filiação que não havia autorizado. O Missão, por sua vez, afirma ter sido vítima de uma fraude, diz ter comunicado o gabinete do senador e acionou o TSE para investigar quem teria realizado a operação. Depois, o presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, restabeleceu a filiação de Flávio ao PL. Politicamente, esse caso ultrapassou a questão burocrática de uma filiação partidária. Renan transformou o episódio em mais uma frente de confronto direto com Flávio, justamente no momento em que os dois disputam espaço no mesmo ambiente eleitoral. Para o Missão, manter esse assunto em evidência ajuda a reforçar a narrativa de que o partido pretende fiscalizar e confrontar não apenas a esquerda, mas também o grupo bolsonarista. Para Flávio, o objetivo é encerrar o episódio e concentrar a campanha na disputa contra Lula. Por isso, a tendência é que esse assunto continue sendo explorado enquanto houver novas informações sobre a investigação. Outro ponto importante é a estruturação do Missão para além da candidatura presidencial. Kim Kataguiri desistiu da disputa pelo governo de São Paulo e decidiu buscar a reeleição para a Câmara dos Deputados, declarando que pretende participar de um eventual governo de Renan Santos. O partido também afirmou que prefere lançar uma candidatura própria ao governo paulista ou não apoiar nenhuma outra força. Essa decisão mostra uma prioridade bastante clara para o primeiro ciclo eleitoral do Missão: construir uma bancada própria. Outro movimento importante aconteceu durante o mesmo ato em São Paulo. Além de lançar oficialmente a campanha de Renan Santos à presidência, o Partido Missão apresentou Guto Chaveto como candidato ao Senado por São Paulo. Chaveto vai disputar uma das duas vagas que estarão em jogo no estado nas eleições deste ano. A escolha tem um significado estratégico importante. O Missão não quer que 2026 seja apenas uma campanha presidencial em torno de Renan Santos. A intenção é aproveitar a visibilidade nacional da candidatura para construir uma bancada própria no Congresso. Em São Paulo, que concentra uma das maiores bancadas do país e terá duas vagas ao Senado em disputa, lançar um nome próprio permite ao partido testar sua força eleitoral também fora da disputa pela presidência. Essa movimentação ganha outro peso porque acontece justamente no momento em que o Missão começa a apresentar sua estrutura eleitoral de maneira mais ampla. Renan disputa a presidência, enquanto o partido começa a colocar candidatos próprios nas disputas proporcionais e majoritárias. A lógica é simples. Se Renan conseguir crescer nacionalmente, esses candidatos podem se beneficiar da mesma exposição. E se alguns deles forem eleitos, o partido ganha uma presença institucional capaz de sustentar o projeto político para além de 2026. Portanto, o ato de São Paulo não foi apenas o lançamento de uma candidatura presidencial, foi também uma demonstração de que o Missão pretende entrar na eleição com uma chapa própria
e disputar espaço em diferentes níveis do poder. A candidatura de Guto Schiavetto ao Senado é mais uma peça dessa estratégia de construção de uma bancada e de consolidação do partido no cenário nacional. Para um partido estreante, não basta conseguir votos para presidente. A legenda precisa transformar a exposição nacional de Renan em votos para deputados e alcançar um tamanho parlamentar que permita sua sobrevivência e expansão. A presença de candidatos da legenda em diferentes estados, portanto, passa a ser parte da mesma estratégia. O objetivo é fazer com que o nome Missão apareça simultaneamente na disputa presidencial e nas eleições proporcionais. Enquanto Missão tenta transformar sua estreia em crescimento nacional, a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira mostra o tamanho do desafio. Lula aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno. Flávio Bolsonaro tem 36%. Ronaldo Caiado aparece com 5%, enquanto Renan Santos e Romeu Zema registram 4% cada. A pesquisa ouviu 2.003 eleitores entre 14 e 16 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais. No segundo turno entre Lula e Flávio, o cenário é de empate técnico, com 47% para Lula e 44% para Flávio. O dado mais interessante para o restante da campanha é que a eleição começa com 2 candidatos concentrando a maior parte dos votos, enquanto os demais tentam encontrar espaço para crescer. Renan está numericamente distante dos líderes, mas a campanha ainda está no começo e a televisão, os debates e a exposição nacional podem alterar o nível de conhecimento sobre seu nome. Ao mesmo tempo, Lula e Flávio já trabalham para consolidar seus eleitorados. O presidente começou a campanha em São Bernardo do Campo, enquanto Flávio escolheu Copacabana para sua largada, reforçando respectivamente a imagem ligada à trajetória política de Lula e a identidade antipetista associada ao bolsonarismo. E há uma disputa que pode ser decisiva nos próximos dias: a televisão. Lula decidiu não participar do debate da Band marcado para o dia 23, alegando falta de condições iguais para responder aos ataques dos adversários. A campanha petista também questionou a presença de candidatos como Renan Santos e Romeu Zema. A decisão pode influenciar a estratégia dos demais candidatos, porque um debate sem Lula muda completamente a distribuição dos ataques e das oportunidades de exposição. Renan Santos também reagiu nas redes sociais à desistência de Lula de participar do debate da Band. Para o candidato do Missão, a ausência do presidente representa uma oportunidade para os demais candidatos ocuparem o espaço deixado pelo principal nome das pesquisas. Vamos ver o vídeo. Ô Lula, tô vendo a notícia aqui, você precisa me responder um negocinho, tá? Presta atenção, o Lula tá avisando agora, galera, só vou no debate se tirarem o Renan ou o Zema. Ô Lula, vamos ser sinceros, cara. Olha aqui, Lula, você fica falando de democracia, faz marcha de democracia pra cá, democracia pra lá, mas você não consegue participar do debate, você não consegue defender teu governo, você não consegue vir a público e falar, meu governo é bom por causa disso, disso, daquilo. Prometi a picanha não veio, prometi que as pessoas iam melhorar. Não melhorou nada. Você tá tendo que dar botijão de graça, tá tendo que dar energia elétrica de graça, tá falando em aumentar a Bolsa Família, você quer comprar voto. Aí você não consegue, você tem medo, não vou, o tal do Renan vai falar comigo aí, quer exigir que eu saia. Para com isso, Lula. Vai lá no debate. Você tá com medo do quê? De falar do escândalo do INSS, da participação do seu irmão, da participação do seu filho. Pô, cara, você tá com medo de explicar o quê? Que a Janja, tua esposa, tem um estranho esquema com uma organização que recebeu o contrato sem licitação lá na COP30. Provavelmente escândalo de corrupção, que no meu governo eu vou pegar. Você tá com medo do quê, Lula? Que eu disse que quando ganhar a presidência da República eu vou abrir as contas do cartão corporativo pra entender tudo que o Brasil gastou com você, com a Janja, essas viagens em que vocês representam os interesses do Brasil. Vambora, Lula. Para de conversar mole, vai lá pro debate. Vai pro debate. Você não vai me tirar. Vai lá pro debate, Lula. Vai discutir, vai explicar por que teu governo é uma porcaria. E não tenha medo de mim. Eu não mordo, eu vou só fazer perguntas. Fica tranquilo. Vai lá. Você vai perder. Você vai sair menor. Mas tem que ser homem. Você tem que honrar o que você fala. Muita gente ficou brigando aí no meio da rua, discutindo as maiores atrocidades pra defender você, dizendo que vai defendendo a democracia. Aí no primeiro ato democrático você foge. Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um vagabundo. É isso, galera. Pressionem o Lula. Vamos pro debate. Pare de fugir. Pare de arregar. E eu estarei lá. A campanha, portanto, começa com um cenário bastante definido, mas ainda aberto. O Missão tenta transformar a candidatura de Renan Santos em uma força nacional e, ao mesmo tempo, construir uma bancada que dê sustentação ao partido. Lula busca preservar a liderança, Flávio tenta consolidar o eleitorado bolsonarista e os demais candidatos precisam encontrar uma maneira de romper essa concentração de votos. Nas próximas semanas, debates, televisão, viagens, alianças e a capacidade de cada campanha ocupar espaço fora das redes sociais serão fundamentais para saber quem realmente conseguirá crescer.
Obrigado por acompanhar mais um boletim do Missão em Gotas. Se você quer continuar acompanhando as movimentações de Renan Santos do Partido Missão e os principais acontecimentos da eleição de 2026, inscreva-se no canal Missão em Gotas e acompanhe os próximos conteúdos. Mesmo tamanho, uma galera de energia, agora começar a rodar o Brasil fazendo o mesmo. Essa semana foram divulgados, então, os bens de cada candidato em valores, que eles têm que prestar esclarecimentos para o TSE. Você analisa a lista final, como ficou, as posições de cada candidato, o que você acha dessa lista, o que ela representa? Eu acho que não diminui nem aumenta a capacidade de ninguém ali. Não, acho que não significa muita coisa. Eu acabei não vendo a última ali do Cury, mas tirando a dele, que eu acabei não acompanhando, era esperado. Estou surpreso com a declaração do Flávio, acho que deveria ter mais coisas ali, acho que se cavucar direitinho vão achar. Candidato, o senhor falou dessas ameaças que você vem sofrendo, você já registrou boletim de ocorrência dessas ameaças? Em que pé que estão as investigações? Nós estamos passando tudo para a Polícia Federal, que está fazendo proteção. Então tudo isso é passado para eles e é feito de acordo com a orientação do PF. E o que você atribui essas ameaças e se você, por exemplo, assim, o uso de colete, enfim, policial forçado vai ser vai continuar assim na sua campanha? Eu não gostaria, sou bem sincero, eu acho que é incômodo, a vida se altera completamente. Eu sempre gostei de ter uma vida livre, de fazer as coisas sozinhos, não tô, para mim isso é um incômodo gigantesco, mas agora a minha vida não pertence a mim durante esses 45 dias. Assim, eu arrumo muita briga com o Comando Vermelho até louquinho extremista com um pensamento maluco. Então, os dois são movimentos e ameaças de natureza distintas. Ninguém ouviu a barulho. Enfim, não sei quem veio xingar aqui. Ela tava perguntando se... Como é que é? Repete a pergunta que é eu. Ao que você atribui as ameaças e se você vai continuar com essa proteção? Infelizmente vou ter que continuar ao longo da campanha. Espero que cessem ameaças, mas são de duas naturezas. Uma é de facção criminosa, especialmente quando estou no Ceará ou Rio de Janeiro. Outras são de extremistas. Agora a gente está vendo a ascensão de extremistas de esquerda, fazendo ameaças de morte, ameaças, eu comprei uma arma. Gente que estuda aqui citou toda a dinâmica geográfica, horários todos aqui. Então, a Polícia Federal está de olho e espero, não só eu, mas o nosso time passar por isso uma boa. Ontem o Pablo Marçal anunciou uma candidatura à presidência mesmo estando inelegível. Gostaria de saber como avalia isso, até porque ele também é um candidato que se comunica bem na internet, que tem um público que pode disputar com você. Gostaria de uma avaliação, como você vê essa candidatura mesmo com ele estando inelegível? Não é uma candidatura, ele está inelegível, então é mais um truque de marketing do que qualquer outra coisa. Por que o Largo e por que São Paulo? Aqui foi onde eu comecei minhas primeiras aventuras políticas, foi aqui. Aqui é um lugar muito simbólico, né? Boa parte da luta contra a ditadura militar, o que aconteceu em 32 no Brasil, a luta contra a ditadura do Vargas, contra um regime fechado, aconteceu aqui no Largo. E por ter esse lugar que eu estudei, o lugar que eu comecei a aprender tudo que eu sei sobre democracia, sobre política, se tornou natural vir aqui. É uma espécie de um retorno ao começo, é simbólico demais. Quais serão os próximos passos da campanha? Rodar, já temos eventos no Rio de Janeiro, temos eventos agora essa semana fora, São Paulo, temos eventos em Brasília, começar a rodar e preparação, temos debate agora do domingo na Band, e é isso, agora é uma mistura de preparação, gravar vídeo, correr, participar de eventos. Que a gente ouviu, que é o pegou, matou, né? E a gente está em frente a uma... Prendeu, matou, perdão. E a gente está em frente a uma faculdade de Direito onde você estudou e a gente sabe que tem questões na Constituição que poderiam impedir aí o que o povo aqui do ato está pedindo, né? Uma cláusula pétrea, você assegurar a vida. Como que você vai fazer para atender esse pedido aqui dos seus eleitores, né? Já que nenhuma PEC é possível de alterar, né? Na verdade, a gente também está na frente da Secretaria de Segurança Pública, o que tem também outro valor simbólico, que é logo ali na frente. E o que eu posso dizer é o seguinte, o prendeu matou, o que a gente diz aqui, ele já é garantido pela legislação brasileira, que é a legítima defesa de terceiros. Ou seja, se uma pessoa na rua apontar uma arma para você para roubar o seu celular, a polícia pode agir com força para eventualmente tirar a vida do bandido e preservar a sua. Não é sobre instituir a pena de morte, até porque precisa fazer uma nova Constituição. Agora, o grito de guerra tem a ver com o sentimento de impunidade que a gente tem ao andar nas ruas no Brasil e a ideia de que só pode haver duas respostas para um criminoso violento que tenta tirar a vida de alguém. Ou ele é preso, ou ele é morto. Uma terceira opção é apenas impunidade. A gente não quer viver num país de impunidade. Uma coisa mais simbólica, né? Então. Não só simbólica, como representação de uma vontade que
é gritante num país em que as pessoas não têm mais coragem de sair na rua. A gente está perdendo espaço nas nossas ruas, das vias que são públicas, mulheres, homens, todo mundo, criança, simplesmente porque as ruas não pertencem mais a gente. Então algo precisa ser feito. Então a ideia do prender ou matou é muito simples. Se você é um bandido, ou você vai ser preso, basta se entregar, ou você vai morrer, você vai querer trocar um tiro com a polícia. Talvez você possa, vamos ver, a terceira opção é você ficar muito machucado, sobreviver a uma troca de tiro e depois ser preso, mas não haverá algo que escape disso. Hoje, o candidato ao governo de São Paulo, à reeleição, Tarcísio de Freitas, disse que ele era contra o encarceramento em massa. Ele falou isso num contexto em que ele estava criticando o fato de que algumas pessoas que roubam celulares são sempre soltas, voltam a ser presas, soltas novamente, mas ele disse que, na verdade, o melhor seria que esses benefícios que permitem que essa pessoa seja presa e solta rapidamente fossem revistos, e não que se tivesse um encarceramento em massa. Eu queria perguntar para o senhor, que defende ali uma política próxima a de El Salvador, que tem o encarceramento em massa, como que o senhor pensa sobre isso? Se acha que se fosse uma revisão apenas desses benefícios já não seria suficiente? Veja só, existem muitas pessoas que cometem crimes e estão soltas no Brasil, então se você quiser fazer justiça, o ato de fazer justiça ou punir pessoas pela maldade que elas fizeram, você vai precisar encarcerar em massa, você vai precisar construir mais de 300 mil vagas no Brasil só para pegar as pessoas que cometeram crimes e estão soltas hoje. Então há uma necessidade pela questão meramente de justiça. Segundo, como política pública, é entendido que o ato de você pegar um criminoso e o criminoso perceber que é pego e depois de entender que a punição será grande, tem um poder de demover ele da ação criminosa. Então, prender é necessário e ter penas grandes é necessárias para fazer com que o criminoso não entenda que é brincadeira. Então, nós queremos fazer o criminoso sentir medo de andar na rua e não as pessoas sentir medo que nós estamos. Agora, com a justiça sendo feita com quem cometeu crime, esperamos viver num país em que ninguém cometa crime nenhum. Não é que eu tenho uma vontade, eu acordo todo dia, meu Deus, eu adoraria prender um maior número de pessoas, esse tipo de pessoas. Não, eu apenas quero prender bandidos e quero entregar as pessoas que estão com raiva o desejo delas e a liberdade de andar nas ruas livremente. Obrigada, viu? Obrigada. Bom? Obrigada. Carro.